Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plugin de rendimento que nós também usamos na Dev e vamos estar disponibilizando também como um plugin adicional para o BRP. Bom, o plugin de rendimento está longe de ser uma folha de pagamento, não é o objetivo dele. Quem já está acostumado a trabalhar com BRP e conosco sabe que nós não temos nenhuma intenção de desenvolver folha, não é nosso core. Mas sim, o plugin de rendimento é fundamental para que a gente possa controlar prestadores de serviços que a gente tem e também para empresas como o MEI ou outros funcionários, outras empresas que prestam serviço com diversos funcionários. Um outro ponto fundamental também no plugin de rendimento, nós importamos toda a folha de pagamento que é calculada por escritório terceirizado e a gente tem todo o histórico dessas folhas, gerando as contas a pagar e toda a parte de controle de pagamento, recibo. Quem conhece bem o BRP sabe que a gente pode anexar os documentos do BR e ele passa a gerenciar esses documentos para mim. Bom, é muito simples. Começa com o cadastro parceiro de negócio, que pode ser pessoa jurídica ou a pessoa física. No caso da pessoa física é 1 para 1. No caso da pessoa jurídica, eu posso ter uma empresa com vários prestadores de serviço e eu controlo de forma individual o valor ou que eu tenho que pagar para cada prestação de serviço. Depois, no final, consigo criar uma folha para um determinado sendo de custo e confrontar com a nota que é emitida. Aqui eu deixei cadastrado um caso que eu chamei de fulano. Então, eu chamei fulano de Almeida, falei que ele é um fornecedor do funcionário. Nos dados adicionais aqui, por exemplo, eu coloquei algumas informações, como, por exemplo, algumas características da entrevista, como se fosse um funcionário normal, data de exame, data de admissão, e também deixei algumas anotações que eu posso fazer e consigo manter todo esse histórico da anotação. Assim como, por exemplo, toda parte eu poderia vir anexando um currículo da pessoa. Aqui eu deixei uma publicação normal, mas poderia ser o currículo dele. Na Dev é assim que a gente faz. Toda entrevista fica marcada, a gente tem todo um cadastro, um histórico de entrevista feita, usando o próprio CRM. Então, para cada entrevista, o cara é cadastrado e todo intervalo, todo teste que ele é feito, ou toda vez que ele vem para a DevCall fazer uma entrevista, a gente abre um CRM e a gente tem todo o histórico controlado dele. Quem já viu os vídeos do CRM sabe o quão importante e o quão poderosa é essa ferramenta nossa. Bom, o próximo passo, eu vou cadastrar esse rendimento, né? Eu vou efetivamente falar que esse funcionário, eu vou gerir rendimentos dele, então o cálculo de rendimento é onde vai ser calculado, vou deixar aberto, e no cadastro de rendimento é onde eu vou colocar as informações. Então aqui eu chamei uma matrícula, eu coloquei uma situação dele como um cara ativo, e aqui uma coisa bastante importante, eu posso vir controlando em qual organização ele está alocado, embora ele seja da Mundo Matriz, eu poderia falar que ele está alocado em qualquer outra empresa dentro do sistema. Se for no caso que, por exemplo, eu tivesse uma empresa, pessoa jurídica, e diversos colaboradores, eu posso fazer vários cadastros de rendimento, controlando cada colaborador dessa empresa e aí depois fazendo uma folha final, confrontando isso de uma forma final. Como acontece na DebCoffee. Então, por exemplo, na DebCoffee, eu tenho cadastrado parceiro de negócio da DebCoffee, para cada colaborador que eu importo do sistema da folha, eu coloco no nome dele e, consequentemente, eu tenho, na hora que eu gero contas a pagar, eu gero um contas a pagar só direto no nome da DevCoffee. Eu não fico gerando de forma individual, até por compliance e algumas outras regras mais. Quem conhece bastante aí a norma contábil internacional sabe que a gente não deve informar os pagamentos de folha de forma aberta, né? Bom, aqui eu posso colocar um rendimento sobre operação, sobre o cara sobre meta e assim por diante, e aqui um rendimento dele salarial. Então aqui eu falei que, por exemplo, ele vai ganhar R$1.000 sobre um bônus e ele vai ganhar R$2.500 fixo no mês. Eu posso também controlar toda a parte de férias dele, então qual é o período que ele teve de férias, se está adquirido, se não está adquirido, se está em aberto, se já foi gozado essas férias, qual o saldo de férias que eu tenho, quanto data de pagamento, quanto eu já paguei, qual é a data limite de férias, e aí com a data limite de férias eu posso vir configurando alertas no sistema para que o sistema me alerta e me previne de deixar vencer férias. Consigo também informar cada vez que ele teve um período de gozo. Então, por exemplo, aqui estão 17 dias. Vamos imaginar que eu colocasse aqui na segunda-feira, deixa eu parar um pouquinho, falar que esse cara trabalhou aqui ou prestou férias aqui até dia, sei lá, vamos pôr aqui dia 25. Então, até dia 25 de 2 de 2020 foi o período dele. Então, automaticamente, eu já vou ter o cálculo, ele vai reduzir para mim. Então, de 25 a 9, e ele consegue aqui automaticamente vir e ajustar os saldos e controlar esses saldos que já foram tirados. Posso colocar observações, posso colocar os avisos assinados, que é como a gente gera na Dev. Um outro ponto importante ainda no cadastro de rendimento, nós estamos falando que eu posso ter eventos padrões.
Então, imagina que eu tenho um valor fixo todo mês que eu pago para um determinado funcionário ou para um determinado prestador de serviço, eu já posso deixar cadastrado isso e na hora que eu gero meu cálculo de rendimento, ele já me traz. Para isso, eu posso vir cadastrando eventos, e esses eventos que eu chamo de folha, esses eventos que eu chamo do cadastro de rendimento, nada mais são do que os eventos que a folha calcula. Então, no nosso caso da Dev, os códigos de eventos são os mesmos que o escritório manda na folha, e a gente consegue importar. Aqui eu criei um cenário para a gente verificar só. Então, eu fiz 2 cadastros de rendimento. Um que eu chamei de Fulano de Almeida, já deixei com eventos padrões, e cadastrei um outro cara aqui, que eu chamei Ciclano da Silva, que repara que eu não deixei com nada no evento padrão. Bom, feito isso, eu posso vir calculando mês a mês todos os meus cálculos de rendimento. Então, como que eu calculo? Posso fazer direto na mão ou posso fazer pela rotina. Então, por exemplo, vou gerar um cálculo de rendimento aqui. Vou falar o seguinte, eu quero gerar, então, rendimento. Então, vou falar que eu quero gerar rendimentos de todo mundo, de todas as situações. Nesse caso aqui, eu poderia falar que eu quero só gerar dos afastados, dos ativos, dos demitidos. Óbvio, então, vou falar só de quem é ativo, por exemplo, todas as organizações e todos os centros de custo. Aí eu não mostrei, mas depois eu volto no cadastro. Deixa eu só voltar no cadastro de rendimento aqui, para informar um negócio bastante importante. No meu cadastro de rendimento, eu posso vir informando, por exemplo, qual centro de custo que ele está. Então, para mim, na Dev, por exemplo, é muito importante. Cada projeto é um centro de custo. Então, para mim, é fundamental saber onde está alocado cada um dos funcionários. Então, aqui eu deixei no compras, uma carteira de trabalho, um PIS e um segundo centro de custo que eu poderia gerenciar. No caso da Dev, um segundo centro de custo para nós, essa é uma operação de implantação do BRP ou se é uma implantação simplesmente de manutenção mensal. Ou visitas e assim por diante. Bom, feito isso, então, eu posso vir gerar meu rendimento, como a gente estava fazendo, né? Então, lá na minha geração de rendimento, eu falo que quero gerar para todo mundo que é ativo. Por exemplo, quero falar que vai ser a competência 3 de 2020. A data que eu vou pagar isso aí vai ser 5/4/2020. E o meu período de apuração é 1/3 de 2020. E eu quero gerar até 31/3/2020. Posso gerar para um único funcionário, para um único prestador de serviço, ou falar que eu quero gerar para todos, que já estão cadastrados, e que eu quero que ele traga os eventos padrões para mim. Então, consequentemente, ele vai me trazer, ele já gerou os dois estão cadastrados na base. Quem conhece o BRP sabe que tudo tem link para Zoom, né? Então facilita demais. Então, ele gerou o primeiro aqui, ó, Fulano de Almeida, um valor bruto de 3.500, um desconto de 1.000, um valor líquido de 2.500. E me permite também vir aqui e incluir coisas novas. Então, por exemplo, eu quero incluir aqui um P002, que é um provento de bonificação, mais R$3.000 aqui, por exemplo, e quero incluir aqui também, sei lá, um D002. Esses códigos são os códigos do evento que a gente cadastrou, né? Quero colocar aqui imposto, quero colocar R$690. Bom, o que isso implica? Está duplicado já no imposto, tá certo. Aqui está me bloqueando porque eu já tenho um evento desse. Então, deixa eu pegar um outro evento que eu acho que é o D001, que eu não tenho cadastrado aqui. D001. Faltas, vamos por aqui R$690. Bom, consequentemente, ele já recalculou para mim o valor líquido que eu tenho. Eu posso emitir um recibo de pagamento simples para acompanhar, depois a gente vê uma folha como está. Porque ele me trouxe todos os itens, o que é desconto e provento, para mim poder emitir um recibo uniforme. E se a gente olhar aqui, ele também gerou um rendimento para o outro colaborador, prestador, sem nada. Por quê? Porque não tem evento padrão. Então, nada me impede de vir lançar manualmente. Então, eu posso lançar aqui, por exemplo, para lançar um evento. Não sei os eventos. Eu quero ver os eventos que tem. Consigo ver todos os eventos. Vou falar que ele vai ter uma comissão de vendas no valor de R$4.500. E vou falar também que ele vai ter um desconto, por exemplo, aqui, que eu acho que é o D003, que é perdas no recebimento de cliente de R$700. Ele também já vai me dar meu valor líquido, então 3.800 que eu tenho que pagar para esse cara. Bom, repara que aqui eu coloquei como aberto, vou colocar então que está fechado já. Eu posso trabalhar com status de revisado e aí dá para criar coisas fantásticas. Por exemplo, quando eu mudo o status do item, por exemplo, para revisado, eu posso vir e automaticamente criar um fluxo para que alguém aprove e assim por diante. E também vou criar um outro, esse cara aqui falando que está fechado. Então, uma vez que eu falo que está fechado, consequentemente, um mês não vou mais mudar. Bom, poderia, através dos relatórios que o próprio sistema me dá, informar aqui, ó, eu quero saber, por exemplo,
eu quero saber um resumo do que eu tenho para pagar esse mês. Então, de quem? Ah, de todo mundo. Mas de qual competência? Então, eu quero a competência só 03/2020. Isso aqui mantém todo o histórico, então na Dev a gente tem todos os históricos de todos os tempos. Eu consigo saber exatamente aqui o que eu tenho para pagar. Então, tá lá, ó, fulano 03/2020, o resuminho. Então, o que eu tenho para falar. Fulano de Almeida, R$6.500, R$4.810, o valor de desconto e o que eu tenho para pagar de cada um deles. Bom, vamos voltar lá no meu cálculo de rendimento. No meu cálculo de rendimento, vamos pegar um negócio bastante importante aí. Reparem o seguinte, ó, eu tenho aqui os dois rendimentos. Então, eu tenho 03/2020, esse cara aqui que é o valor de 4.810, e também tenho o meu outro, que é o meu ciclano. Então, filial Café São Paulo, ele está alocado em outra organização, e aqui na Café Matriz. Por isso que no relatório ele soltou só de um, porque ele já entendeu e já gerou o que está alocado em cada uma das filiais. Então, isso é uma coisa bastante importante. Conforme ele está alocado, ele já vai gerando centros de pagamento para cada um delas. Então, esse é um relatório bastante importante. Repara que aqui em cima está no filtro. Ó. Então, por exemplo, se eu deixo em branco, sim, aí ele vai trazer de todo mundo. Então, eu consigo ter essa forma bem clara de visualização e trabalhar. E uma outra coisa bastante importante também que eu posso fazer é limitar visualizações. Então, por exemplo, um enxergar o do outro, assim por diante. E aí quem já conhece o BRIP também sabe que eu posso aí brincar na varinha mágica e fazer o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que apareça para mim parceiro de negócio, eu quero que apareça aqui o valor bruto, eu quero que apareça o valor de desconto, o valor líquido e o status desse funcionário. Beleza. Vai reparar que ele já vai automaticamente aqui, ó, trazer para mim os valores já no sistema, bonitinho. E, por exemplo, eu posso trazer a competência. Ah, não quero trazer o valor do desconto. Eu não quero trazer os status. Posso fazer dessa forma também. Quero trazer o centro de custo, então posso trazer. E aí vou montando o meu relatório da forma que melhor me convém. E posso também criar totais. Então posso falar o seguinte, olha, eu quero vir aqui e criar, somar o valor bruto, o valor de desconto, o valor líquido. Eu, por exemplo, quero que ele classifique para mim primeiro relatório, primeiro campo que eu quero que seja centro de custo, que é como a gente trabalha na Dev, por exemplo. Eu quero que ele classifique para mim por centro de custo. E quero que agrupe também por centro de custo. Então, esse é um ponto bastante importante aí, ó. Ele já me traz os valores, então eu posso vir quebrando automaticamente o que eu tenho para pagar. Se exporta para Excel, posso exportar CSV e fazer diversas formas. Outro ponto também bastante importante que eu posso vir analisando são outros relatórios. Eu consigo, por exemplo, ter relatórios de detalhes de todos os rendimentos. Então, ele vai listar linha por linha de cada funcionário que eu coloquei de provento e desconto. Eu consigo também ter um resumo de cada cadastro que está lá dentro, se está vencendo ou não está vencendo. Por exemplo, no resumo de cadastro, eu posso fazer tudo aquilo que eu tenho limite de férias e eu consigo acompanhar em tempo real se tem algum funcionário que está estourando as férias, se não está estourando. Isso me consigo ter essa informação muito rápida. E o sistema também me permite ter uma info que mostre todos os itens que eu tenho, todos os cálculos de rendimento, e aí eu posso usar N filtros e calcular. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, selecionar esses dois funcionários e pedir para emitir os recibos. E aí, com esse conjunto de emissão de recibo mais folha, eu consigo saber o que eu devo pagar para cada um, se a nota que o cara mandou para mim está certa, ou, no nosso caso, por exemplo, da Dev, eu consigo saber, dentro do meu sistema, em tempo real, o que eu paguei por mês para cada funcionário, de cada provento, de cada desconto, e está tudo anexado. Então, não é uma folha de pagamento, ele não calcula com as regras a folha de pagamento, mas eu consigo importar as folhas de pagamento ou gerar controles de pagamento simples ou controles de pagamentos, por exemplo, para quem é PJ, ou, por exemplo, para empresas que prestam serviço para mim com diversos funcionários e assim por diante. Então, espero que seja claro e eu acho que isso aí ajuda bastante as empresas nesse controle. Nós passamos a ter um controle bem importante do dia a dia nosso, a termo de documentação, o que foi pago, recibo de férias, recibo assinado, porque tudo vai escaneando, vai lá dentro e eu consigo gerar e conferir se aquilo, a nota do prestador de serviço meu está vindo certa, se a soma de cada um dos prestadores que trabalham para ele bate com a minha, então eu consigo ter bastante controle sobre esse cálculo de rendimento. Então, obrigado e até o próximo vídeo.